Bom dia, meus queridos. Paz do Senhor seja com todos vocês. E aqui nós iniciamos o nosso momento em que nós recebemos do céu uma palavra viva, renovada, uma palavra especial para esse dia que o Senhor mesmo preparou para os nossos corações. A palavra que eu quero meditar com vocês hoje, ela está no Salmo 37, no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar, confiar e descansar no Senhor são três atitudes que nós temos que ter todos os dias para alcançarmos a providência de Deus para as nossas vidas. Entregar, confiar e descansar não é fácil. Quando nós estamos passando por um momento de turbulência emocional, por um momento de problemas de saúde na nossa casa, com os filhos, quando estamos passando por algum problema financeiro, ou ministerial, ou espiritual, não é fácil. Mas o Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o seu juízo como o meio-dia. Entregar é algo que precisa ser total, pois quando é parcial é porque não há confiança e não há descanso. Salmo 121 nos diz: levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se a nossa confiança está mesmo no Deus Criador, o socorro para as nossas vidas vem dele. Então, nós temos que aprender a esperar com esperança e confiança. Este versículo é um lembrete poderoso de que, como cristãos, eu e você precisamos entregar nossas vidas a Deus e confiar que Ele vai cuidar de nós. Cuidar dos nossos filhos, dos nossos afazeres. Isso não isenta a minha responsabilidade. Mas o que esse texto nos diz é para que nós não deixemos a ansiedade tomar conta das nossas vidas de uma maneira tal que a nossa qualidade de vida não exista. Tudo que Ele poderia fazer, Ele, para que nós tenhamos acesso à sua presença, às suas promessas, foi feito através de Jesus Cristo e através dele, como Messias, o Espírito Santo que hoje em nós está. O sacrifício foi realizado. Sabemos que Deus deseja salvar e cuidar de todas as pessoas. E foi exatamente por isso, meus queridos, que Jesus foi enviado para nos redimir, para nos perdoar, para aniquilar todas as acusações que haviam contra a nossa vida e então abrir o caminho de acesso pelo sangue da aliança, que hoje, pela graça, eu e você somos perdoados, e neste perdão que recebemos, nós temos paz com Deus, nós temos livre acesso a Deus, podemos entregar tudo a Ele em oração, todos os nossos fardos, pesos, dores, lágrimas, podemos entregar para Ele. E assim, esse texto vai nos ensinando lições de como nós podemos e devemos realmente entregar nosso caminho ao Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos ter confiança e reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. É muito fácil eu e você nos sentirmos sobrecarregados, ansiosos, quando nós queremos controlar tudo em nossas vidas. O amanhã, o futuro, o que será, faculdade, casamento, tudo. Mas quando nós entregamos totalmente nosso caminho a Deus,
Podemos encontrar paz sabendo que Ele está no controle de tudo, que no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, Ele já está. Ele já tem tudo planejado. E então nós podemos ver em Provérbios, no capítulo 16, onde nós podemos ler que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, meus amados, confie que Deus tem um plano, e esse plano é perfeito. Na obra de Deus não há falhas. E então, quando nós entregamos nosso caminho a Deus, podemos confiar que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas, que Ele já nos viu amanhã, Ele já viu o futuro dos nossos filhos, a faculdade dos nossos filhos, o emprego, as suas famílias e o nosso futuro também. Amados, mesmo quando nós estamos enfrentando dificuldades, podemos ter fé que Deus está trabalhando em nosso favor, porque tudo que acontece está sob o olhar de Deus, e em tudo Ele tem um propósito. Porque em Jeremias 29:11, Deus mesmo diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro pleno e desejado por vocês. Por isso, busque a vontade de Deus em sua palavra, busque as suas promessas, busque aquilo que Ele diz ao teu respeito. E então, quando você entrega o seu caminho a Deus, Ele vai estar fazendo o que você necessita para prosperar, mas nós devemos estar dispostos a buscar a sua vontade, a sua verdade para as nossas vidas. Mas isso tudo, meus queridos, isso envolve oração, leitura da palavra, conversa com nossos líderes, participar das células, os irmãos em Cristo, em todos os estudos, jamais desistir de ter uma comunhão com o Senhor. Afinal, nós somos uma família e por isso nós precisamos estar juntos no culto, na célula, nos encontros, porque nós nos movemos nesses lugares numa atmosfera de amor, de alegria e de fé. Amados, nós podemos ler em Provérbios, ainda no capítulo 3, onde nos diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Descansa, meu querido. Descansa em Deus, o nosso Senhor. Quando entregamos o nosso caminho a Deus por meio de Jesus Cristo, podemos descansar sabendo que Ele está cuidando de nós, que Ele está providenciando o que necessitamos, que Ele está abrindo portas que estão fechadas, que Ele está anulando todas as armadilhas de Satanás contra as nossas vidas, que Ele está anulando todo aquele decreto maldizente contra a nossa família, porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus 11:28, onde o próprio Jesus nos convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia! Que promessa incrível! Podemos entrar no descanso do Senhor. E nós sabemos, biblicamente falando, que nós colhemos o que plantamos, sejam em palavras, em atitudes, em ações, e sementes financeiras também, como dízimos, ofertas e primícias lançadas no altar do Senhor. Ou seja, são sementes lançadas na direção da pessoa, na qual nos ajuda dia após dia. As crises, as perdas, as aflições que nos alcançam, elas geralmente têm a sua raiz nos nossos erros
ou então nas sementes ruins que nós lançamos, ou simplesmente acontece pelo fato de estarmos num mundo que jaz do maligno, e neste mundo a aflição, a tribulação, a luta alcança todo mundo, cristão ou não. A diferença entre nós e os que não creem em Jesus é que Deus está cuidando de tudo. Deus está presente, está operando em nosso favor, Ele sabe do nosso futuro e Ele vai agindo no meio das crises, nos preservando, nos cuidando, nos abençoando e fazendo com que as sementes boas sejam manifestas em nós, e vai ao mesmo tempo neutralizando todo o mal, toda armadilha, não permitindo que sejamos tentados ou provados além das nossas forças. Queridos, Deus está no meio da tempestade conosco, não estamos sozinhos, não se aflija, Deus está conosco no barco e é dentro das aflições que Ele nos dá livramento, até a hora que Ele ordena a bonança. Só precisamos ativar a nossa fé, olhar para Jesus, que é o nosso foco, e tirar os nossos olhos dos problemas, das adversidades, das dores, das lutas e agir de acordo com a nossa fé. A palavra nos diz no Salmo 34 que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. A aflição, ela existe pelo fato de estarmos nesse mundo deformado, cheio de pecado, corrupto, que já foi totalmente afetado pelas iniquidades, mas em Cristo nós somos justificados e protegidos de todo mal. Nós não nos firmamos naquilo que nós somos, mas naquilo que Jesus fez por nós. Nós nos firmamos na graça que vem do Senhor. E sabendo disso, Satanás fica furioso e ele vai tentar minar a nossa fé com armadilhas astutas para neutralizar a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Pois se ele nos desestabilizar, se ele minar a nossa fé, ele ganha. Portanto, vigie, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E as armadilhas que ele tem? Incredulidade, dúvida, medo. Mas lembre-se, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso devemos nos firmar nas promessas de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós olhamos o reino do Espírito na perspectiva bíblica, nós vamos entender que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Mas também a palavra do Senhor nos diz em Isaías 54 que toda arma que é forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor dos céus. Então vamos descansar em Deus usando a fé como nosso escudo. Essa fé nos protege por completo. Com ela, cada investida inimiga não terá poder para penetrar. Ela apagará as chamas da incredulidade, da dúvida, do medo, porque ela resiste ativamente os inimigos que podem ser espirituais, como também as circunstâncias naturais dessa terra. Quando nós confiamos em Deus, Ele se move em nosso favor. Ele olha para nós com tanto carinho e já começa a providenciar tudo que nós precisamos, como diz a palavra.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando entregamos nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, podemos encontrar paz, descanso, direção para as nossas vidas. Devemos sempre, sempre, sempre lembrar que Deus está no controle, que as suas promessas são infalíveis e eternas, que o plano de Deus não tem falhas e que Ele tem um plano perfeito para nós e deseja que nós busquemos a sua vontade. E então, meus amados, quando nós deixamos toda dúvida de lado, todo medo e incerteza que o inimigo quer colocar na nossa mente, e quando nós nos rendemos totalmente ao Senhor, por meio de Jesus, então sim, eu e você podemos experimentar a alegria, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não consegue nos oferecer e a plenitude que somente Deus tem para nos oferecer. Amém?